Bem, pessoal, boa noite. Eu vou começar a gravação, tá certo? Eu vou começar a aula. Quem estiver entrando, avisa no grupo, por favor, que eu vou fazer o seguinte. Como muita gente está assistindo a aula no Meet, eu fui verificar para fazer o acesso no Meet e, como é que se diz? Tem que comprar, tem que pagar, enfim. Eu já expliquei lá o motivo que eu não vou usar o Meet agora, tá certo? Eu vou gravar e vou disponibilizar o link lá, tá? Então, posteriormente, vocês vão poder assistir essa aula, tá certo? E a gente vai, e vocês vão ter como usar essa aula para estudar para a prova, tá bom? Certo? Em relação à prova, eu vou passar uma atividade lá para terça ou quarta-feira, certo? Como se fosse um simulado, entendeu? Não é um simulado, algumas questões que a gente vai fazer para vocês poderem exercitar mais, tá bom? E vamos trabalhar como é que a gente vai fazer essa prova, certo? Até lá, eu vou definir se eu consigo fazer essa prova de forma virtual, tá certo? E consigo aplicar de forma virtual para vocês. Senão, até lá eu tenho que resolver. Fechado? Então, eu vou começar a gravação da aula e depois, assim que eu terminar, certo? Eu vou fazer vou incluir lá no meu YouTube e eu lanço o link para vocês no grupo. Certo? Ok? Quem quiser acompanhar, pode acompanhar, mas também quem quiser assistir depois o link do YouTube, pode ficar à vontade. Tá bom? E aí, se for o caso, a gente vai interagindo por aqui. Tá? Bem, voltando da nossa quarentena, digamos assim, nós estávamos falando de contabilidade financeira, falamos das provisões, né? Falamos sobre provisões sobre vendas, sobre perdas, falamos sobre ativos transitórios, né? Sobre investimentos, né? E outros tipos de investimentos. Tá? A gente agora vai migrar da parte do ativo imobilizado, digamos assim, e ativo circulante, tá? Para a parte de folha, de obrigação, tá? Contabilidade financeira, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar sintetizar o máximo possível, porque nós vamos encerrar na próxima semana, né, o conteúdo, para que na outra possamos fazer a prova, certo? E aí, eu vou tentar finalizar esse conteúdo nessa aula que eu estou passando agora e na próxima aula. Se eu não conseguir, aí a gente vai e faz uma aula extra na próxima sexta-feira novamente. Ok? Então, começando aqui, tá? A gente vai ver aspectos gerais da folha de pagamento, salário, remuneração e hora extra. Basicamente, nessa unidade aqui, a gente vai ver isso. Basicamente, departamento pessoal. Só faço uma ressalva, né? Dê um desconto para o professor, não é o forte nosso, mas vamos tentar passar para vocês da melhor forma possível. Ok? São operações básicas, conceituais, que são registradas dentro da operação da contabilidade financeira, dentro dos registros legais da contabilidade financeira. Bom? Orientando que não é uma contabilidade gerencial, é uma contabilidade financeira, legal, padrão, certo? Ok? Então veja aqui, folha de pagamento, né? O que é a folha de pagamento? Que documento é esse que as empresas são obrigadas a elaborar, tá? E que tem uma finalidade fiscal e contábil, né? Certo? A parte fiscal, digamos assim, é para a apuração dos encargos sobre a folha, tá certo? Registrando todos os tributos, digamos, que incidem sobre a folha, tá? E a parte contábil é registrar, certo? As despesas inerentes à mão de obra da empresa, né? Ou seja, todos os funcionários
e as variáveis que incidem sobre esse funcionário estão registradas numa folha de pagamento. Tá? Essas variáveis vão desde o simples salário, as horas extras, os adicionais, né? Os próprios encargos, salários famílias. Então, tudo isso são registrados, são variáveis que são registradas na folha de pagamento e que são transferidas para a contabilidade. São registradas na contabilidade a partir do registro da folha de pagamento. Né? Quando eu registro essas variáveis na folha de pagamento, eu estou possibilitando a integração dessas informações para a contabilidade. Beleza? E aí, sendo bem conceitual, né, ele traz que trata-se de uma relação nominal dos funcionários de uma empresa na qual estão registradas valores, valores referentes à remuneração de cada um em um determinado período de trabalho, compreendendo vencimentos, salários, comissões, gratificações, abatimentos, descontos previdenciários e sociais, valores líquidos e recebimentos. Então, veja aqui, não é qualquer informação que nós temos na folha. Está aí, ó. Basicamente, ele vai relatar todas essas variáveis, como eu falei, na folha de pagamento. Obrigatoriamente, eu tenho que apresentar na folha de pagamento essas informações, certo? Que, como eu disse, vão ser transferidas para a contabilidade, certo? E, como a gente disse inicialmente, né, vai ser usada para a base da parte fiscal, aqui, ó, descontos previdenciários e sociais. Vale salientar que dentro desses descontos previdenciários e sociais, nós também temos o imposto de renda, tá certo? Então, essa folha de pagamento, ela, digamos assim, é uma base de cálculo para a apuração dos tributos pertinentes à folha de pagamento. Quais que sejam, que nós vamos ver mais na frente, mas quais que sejam: INSS, que é previdenciário, né? FGTS, imposto de renda, se for um caso, tá certo? E o INSS empregador. Nós temos dois tipos de INSS. O do empregado, que é para a previdência e aposentadoria dele, e temos o INSS empregador, que é aquele que a empresa contribui sobre o valor da folha o valor da folha que vai dizer sobre o valor do funcionário, para o INSS também, certo? Sem falar no que nós chamamos do sistema S, né? Que é Senai, SESI, SEBRAE, e aí vai, certo? SESC, SEST, que recebe também um percentual sobre esta folha, tá certo? Ok? Então, basicamente, quando a gente fala em folha de pagamento, tá? A gente leva em consideração que ela é o quê? Ela é eu posso dizer, uma relação, tá? Tanto nominal, ou seja, com o nome dos funcionários, cargos e funções, né? Tá? Admissão e outras informações que nós vamos ver mais na frente, mas a principal função, tá? É de relatar que os valores recebidos, percebidos pelo funcionário, pelo colaborador, ok? E que esses valores, essas informações vão ser transferidas para a contabilidade e usadas como base para a apuração dos encargos sociais e previdenciários, ok? E aí eu tenho que, dentro dessa relação, né, dentro da folha de pagamento, como a gente falou anteriormente, tem salário e remuneração. O que é um salário e o que é uma remuneração? É essencial a gente entender essa diferença. Como eu sempre digo a vocês, entendam os conceitos para que posteriormente possamos colocar os números que a gente quer, né? Entendeu? Então, veja só, dentro dessa perspectiva,
Eu tenho que salário é a contraprestação devida ao trabalhador pela prestação de seus serviços ao empregador, em decorrência do contrato de trabalho entre as partes. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o salário é aquele valor acordado pelo como é que diz? Pelo empregador e pelo empregado. Tá? Ou seja, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar para mim. O salário que eu vou pagar é o salário do comércio, digamos assim. Empresa é uma empresa do comércio. Então, eu vou pagar R$ 1.167 a essa pessoa. Né? Beleza, 1.167. Show de bola. Só que eu vou dizer a ela que ela também vai ganhar por produção ou comissão, melhor falando. Ela vai ganhar por comissão. Ela vai ganhar o fixo de 1.167 e sobre o que ela vender, ela vai ganhar 1%. E aí esse 1% vai equivaler, vamos dizer, a R$ 500. Então, ela tem o salário, que é 1.167, mais a comissão. Tá? São coisas distintas, que um é salário e o outro é comissão. Então, não se juntam, galera. Vão se juntar, né? Mas não é salário. Esses dois não é salário. Salário é só o valor contratado dentro do contrato de trabalho. Ok? Tranquilo? Ficou claro, pessoal, isso aí? Certo? Por quê? Quando eu digo que junta o salário com a comissão, né, e outras variáveis tantas que existem, como salário família, né, adicional noturno, de periculosidade, de insalubridade, etc., tá? Eu tenho aí a remuneração. A remuneração é a soma do salário contratual devido com outras vantagens e ou adicionais percebidos pelo trabalhador, seja em dinheiro ou em utilidades, em decorrência do exercício de suas atividades. Veja aqui, até, vamos supor, o famoso vale alimentação, né? Que até hoje é uma discussão aí na justiça, que incorpora, não incorpora, aí já tem julgamentos sendo pelo Supremo Tribunal do Trabalho, né? Até chegar no STF para saber se vai incorporar ou não as verbas rescisórias, mas é entendido como remuneração, beleza? Veja aqui. Então, quando eu falar em salário, eu estou falando do meu salário contratado, que está na carteira para eu trabalhar. Quando eu falar em remuneração, é a soma do meu salário contratado mais as outras variáveis que eu tenho de receber. Né? Comissão, gratificação, horas extras, adicionais, como está aí, salário família e etc. É tudo aquilo que vai compor todo o recebimento, digamos assim, do colaborador, certo? Todo o recebimento. Eu estou falando, por enquanto, só em recebimento. Não entramos ainda no desconto. Então, o salário é uma parte da remuneração, ok? E a remuneração é todo o recebimento do colaborador. Fechou? E aí, compondo ainda a parte do que integra e não integra, aqui, ó, o que integra e o que não integra, tá certo? É o seguinte, tem gorjetas, integram a remuneração. Gratificações pagas sem habitualidade, não integra a remuneração. Comissões, integram a remuneração. Prêmios pagos sem habitualidade, não integram a remuneração. Gratificações, integram a remuneração. Cadê? Complementação de aposentadoria, não integra. Só um detalhe, complementação de aposentadoria é aquela previdência privada que a empresa faz e paga ao funcionário, tá certo? A forma dela pagar, às vezes, é em dinheiro e isso vem. Então, não integra a remuneração. Adicional de insalubridade, integra a remuneração, como eu falei. Direitos autorais, não integra. Adicional de periculosidade, integra. Participação nos lucros, não integra. Esse é pago à parte no final do exercício, de uma vez só, e já tem até uma forma de tributação do imposto de renda específica para ele, tá certo?
Então, não integra a remuneração. Adicional noturno, integra. Prestações in natura, quando eventuais, onerosas, destinadas à execução do trabalho. Exemplo, refeição ou vale transporte. Aí, eu me contradizendo, não integra a remuneração. Então, aqui já está atualizado, não integra a remuneração, vale refeição ou vale transporte. Tá certo? Mas, vamos lá, pode ser que haja uma mudança, não sei se já chegou no STF isso aí. Tá bom? Diárias de viagem quando excederem 50% do salário. O que é isso? Vamos lá. Qual é o meu salário? Aquele exemplo que eu estava dando agora, 1.167. Show de bola. Eu vou fazer uma viagem a trabalho pela empresa, tá? E vou receber diárias. O total dessas diárias vai dar R$ 500, né? R$ 500 não integra, desculpa, R$ 500 não excede 50% do salário. Excede? Não. Porque 50% do salário dela seria referente, digamos, 1.167 dividido por 2, vai dar aí 530 e poucos reais, 32, R$ 33,50. Então, se ele dá R$ 500 de diárias, não excede, certo? Se não excede, não vai integrar a remuneração. Mas, se eu recebo dentro do mês, certo? R$ 600, recebi numa viagem, 300, recebi na outra, 200, 500, até então não integra. Cheguei no finalzinho do mês, fiz uma viagem e recebi mais 100, R$ 600. Excedeu 50% do salário. Então, isso vai integrar a base de cálculo, vai integrar a remuneração do funcionário, tá certo? E aí, a gente vai ver mais na frente, que quando isso integra a remuneração, tem algumas repercussões que a gente tem que ver, tá bom? Salário, utilidade, desde que é habitual. Aí a gente vai fazer um negócio aqui. Veja que tem essa palavrinha habitualidade, habitual. Tá vendo? Certo? São detalhes que nós temos que entender. Tá? Por quê? Primeiro, vocês devem ter estudado direito trabalhista, né? E ver que a relação de trabalho se dá, principalmente uma das características dela, se dá pela habitualidade da prestação do serviço e, consequente, o quê? Recebimento de uma remuneração por esse salário, por essa prestação de serviço. Né? Se dá por isso. Então, quando se deu por esse motivo, né? Quando a habitualidade, existiu uma habitualidade, tá? Então isso passa a ter uma situação para o trabalhador. Mesma coisa é a questão da integração da remuneração e não integrar a remuneração. Se essa gratificação for paga habitualmente, ou seja, todo mês o cara recebe um valor, por gratificação não sei de quê, né? Gratificação de produtividade. Todo mês ele recebe, todo mês ele recebe. Pessoal, eu estou linkado aqui pelo que eu estou vendo, meu microfone está ativo. Não é vocês aí que tem que dar algum comando no áudio de vocês, não? Tem mais alguém que não está ouvindo? Tem mais alguém? Professor, eu estou ouvindo, mas é Davis que está falando. Se tiver cortando, pessoal, é porque a internet hoje está um pouquinho fraca aqui. Talvez possa ser que seja isso. Mas, assim, eu dei aula agora há pouco e, assim, ninguém... Teve um aluno que reclamou lá, mas ela não estava realmente conseguindo conectar o áudio dela, entendeu? Aí foi ela lá. Mas... O senhor está me escutando? Tô, Davidson está falando, eu estou escutando. É Davidson. É porque eu não estou em casa, não. Aí eu não estou com Wi-Fi, estou usando o telefone, a internet do meu celular.
Mas Sei. está dando para acompanhar. Está cortando, mas eu estou entendendo. Né? Pronto, beleza, David. Fechado, fechado. Show de bola. Mais alguém? Ô, professor, mas tá pegando aqui. Fechou. Então vamos seguir aqui, tá? Beleza. Então, vê só. A habitualidade, ela vai caracterizar essa situação de integrar ou não a remuneração, certo? Tá? Então, as empresas, muitas usam isso, né, essa questão vou pagar uma gratificação porque não integra a remuneração dele. Só que se existir uma habitualidade, ou seja, continuamente você colocar aquela gratificação na remuneração do colaborador, certo? Aquilo vai se tornar uma remuneração, vai compor a base de cálculo. Veja aqui, nós vimos muitas notícias, por exemplo, que os servidores públicos, eles pedem a incorporação de gratificações ao salário, não é? Quando vão se aposentar ou para efeito de cálculo da previdência e etc. É por isso, porque eles recebem como gratificação habitualmente, ou seja, constantemente, entendeu? E o direito diz que se existir a habitualidade dessa gratificação, ela passa a integrar a remuneração do colaborador. E remuneração entende que aquilo, a gente vai ver mais na frente, tem incidência, tem repercussão, digamos assim, de certos encargos, principalmente previdenciário, INSS, né? Ok? Da mesma forma que a gente vê muito na parte privada, né? Pessoas que entram na justiça quando saem da empresa para requerer correção de verbas rescisórias. Por quê? Porque quando a empresa fez o desligamento dela, não considerou as gratificações ou prêmios pagos de forma habitual na base de cálculo das verbas rescisórias, que conta para quê? Para férias, né? 13º, INSS, né? Basicamente isso aí, tá? Porque o FGTS é sobre o salário líquido, é sobre o salário, aliás. Tá? O FGTS é sobre o salário. O INSS é que tem essa repercussão, tá? Bem como repercute também na cálculo de férias e de 13º, ok? Então, pessoal, dentro dessa questão da gente entender o que é uma remuneração, o que é um salário, o que integra a remuneração e o que não integra a remuneração, temos a questão da habitualidade, tá certo? Isso é muito importante a gente entender, porque isso passa a ter um valor financeiro e para a tomada de decisão do gestor, daquele que você vai auxiliar na empresa, muito importante, tá certo? E na hora que o cara chega para você, em indústria, acontece muito isso. Eu quero pagar uma gratificação para o pessoal aí de produtividade. Mas você vai pagar como essa gratificação? Não, vou pagar a cada 2 meses. Tá. Se você botar a cada 2 meses sempre, se tornou habitual ou não? É habitual, né? A cada 2 meses ele está pagando. Se o Ministério do Trabalho chegar lá e olhar, a cada 2 meses ele está pagando. Então, existe uma habitualidade, certo? Existe uma habitualidade. O negócio é ele pagar hoje, aí daqui a 6 meses ele paga de novo, o ano que vem ele pagou de novo, entendeu? Isso não caracteriza uma habitualidade. Mas se a cada 2 meses, a cada 3 meses, dentro do mesmo exercício, ele continuar reiteradas vezes, como é que eu posso dizer, pagando, né? Aí, meu amigo, dançou. Caracterizou a habitualidade. Beleza? Tranquilo até aí? Aqui a ressalva é essa, a questão da habitualidade. Certo, pessoal? E aí, as famosas e boas horas extras e jornada de trabalho. Outra coisa que a gente tem que entender bem direitinho para que a gente possa auxiliar os tomadores de decisão, certo? Veja aqui. Jornada de trabalho é um período pelo qual o empregador fica à disposição do empregado. O empregado fica à disposição do empregador, certo? Quando a gente contrata
uma pessoa, a gente diz que ela vai trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sábado, 44 horas semanais, 220 horas por semana, desculpe, por mês, né? Certo? Basicamente, eu resumi tudo que está aqui, tá? Certo? Então, veja, hoje, tá? Antigamente, a gente só, até novembro de 2018, nós só tínhamos, basicamente, a modalidade de trabalho de 44 horas semanais, né? E que podia ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Depois disso, foi criado com a lei nova, a nova lei trabalhista, não lembro agora a lei, mas que passou a vigorar a partir de 2018, outras modalidades de contrato de trabalho, como o contrato de trabalho part-time, que eles chamam, né? Ou seja, tempo parcial, certo? Então, você pode trabalhar até 26 horas por semana, tá? Aí, obviamente, tem a mesma lógica. Se é 26 horas por semana, vai dar em torno de, sei lá, vai dar em torno de 3, 4 horas não, vai dar um pouquinho mais por dia, né? Certo? Vai dar de 4 a 6 horas por dia, uma coisa assim, certo? Enfim, tem o contrato de trabalho intermitente, né? Que aí a pessoa trabalha por hora, né? E aí já tem um pré-contrato dizendo quantas horas ela vai prestar para aquela empresa e os dias pré-determinados, entendeu? Então, hoje, a jornada de trabalho tem essa atualização, uma nova lei trabalhista. Eu tenho essas 3 formas de contratação, mas ainda continua sendo por tempo indeterminado, quando eu não tenho um prazo para acabar aquele contrato de trabalho, ou por tempo determinado, quando eu contrato o funcionário para trabalhar de 1 de maio até 31 de junho, ou 30 de junho, não sei. Tá? Então, essas são as formas de contrato. E a jornada de trabalho hoje pode ser rateada, ou seja, pode ser, melhor falando, contratada dessas 3 formas que eu falei a vocês. E nessas 3 formas que eu falei a vocês, né, tem as horas extras, incidem as horas extras. Eu falei aqui da forma do contrato de trabalho, porque na Constituição está 8 horas diárias, 44 horas semanais, e a legislação determina que não pode ser mais que isso. Nenhuma das 3 horas, das 3 formas de trabalho que eu falei, podem exceder isso aqui. É tanto que o part-time, aliás, foi 3, o part-time ele é 26 horas semanais. Tá? O intermitente ele não pode extrapolar 44 horas semanais, certo? E o normal é a mesma lógica, não pode extrapolar 44 horas semanais. O que vai dar no total mensal cerca de 220 horas, certo? 220 horas, que é o que a gente vai ver a partir de agora, como é que calcular dessas horas para chegar nas horas extras, entendeu? Pessoal, eu tô indo rápido, tá tranquilo. Vamos lá. Tá dando para entender, professor. Beleza, show de bola. Tranquilo. Então, vê só. O cálculo das horas da carga horária mensal é feito dessa forma que a gente vai ver aqui. 44 horas semanais dividido por 6 dias, porque o 7º descansa, né? Certo? Nós temos, então, 7 horas e essa dízima aqui de 33, né? Que equivale a 7 horas e 20 minutos no relógio. Quando você transforma esse 33 aqui em minutos, vai dar 20 minutos, certo? Quando a gente faz essa dízima aqui, esse fator, vezes 30, ó, como eu disse a você, vai dar aproximadamente 220 horas, dá 219,999. Então, arredonda-se para 220 horas mensais, ok? Mensais, tá? Então, calcular a jornada de trabalho, certo? Quando você chega, você tem que ter na cabeça o seguinte: vou contratar uma pessoa por tempo indeterminado, né? Seguindo aquele velho princípio dos 3 meses
de experiência, BBB, blá, 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 vou contratar, mas por tempo indeterminado. Ele vai trabalhar para mim 220 horas mensais, o que equivale a ele trabalhar 44 horas semanais, né? E 7 horas e 20 minutos por dia, durante 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Então, dentro dessa lógica, é assim que eu calculo as horas de um funcionário. Mas, professor, o cara está trabalhando de segunda a domingo, né? Ou seja, de segunda a segunda, tá? 7 horas e 20 por dia. Então, ele não está fazendo 220 horas, tá? Não, né? É só você pegar o seguinte, você sabe que se ele está contratado por 220 horas, ele tem que fazer 7 horas e 20 por dia. A gente às vezes fala 8 horas, mas não, 7 horas e 20 por dia. 7 horas e 20 por dia, se ele está trabalhando de segunda a segunda, ele está trabalhando no mínimo, né? 44 com 14, 58 horas semanais. Mas 58 não, porque domingo já começa outra semana, né? Tá entendendo? Então ele já entra na outra semana. Vai ter sempre uma hora dentro, uma hora que eu quero dizer um dia dentro. Entendeu? Ok? Então, é pegar a lógica. Quando eu quero saber um valor, quanto o cara está trabalhando por hora e tal, a formulazinha é essa aqui, ó. São os dois parâmetros, é 44 por semana e 220 por mês. Quantos dias, aí eu vou... Esses dias aqui é o que eu posso brincar. Se ele vai trabalhar segunda, quarta e sexta, eu vou pegar 44, dividir por 6, vai dar 7 horas e 20, vezes 3, vai dar X horas por semana. E assim eu vou brincando, entendeu? Eu tenho que entender este conceito de como apurar as horas. E são os dois parâmetros que eu tenho. As 44 semanais e as 220 mensais. Não posso extrapolar esses dois pontos. Ok? E aí, dentro disso aí, eu posso brincar a jornada de trabalho do colaborador. A lei me permite hoje isso. Tá? A lei me permite. Eu posso fazer um part-time, eu posso fazer um intermitente, eu posso fazer um por hora, entendeu? Certo? E assim sucessivamente. Ok? E aí, eu tenho um exemplo aqui com reais. O funcionário recebe um salário mensal de R$ 2.500. Durante um determinado mês, fez 5 horas extras. O cálculo das horas extras é feito da seguinte forma. Qual é o meu parâmetro de hora? Sempre é 220 horas mensais. Quanto é meu salário? 2.500 dividido por 220. Então, esse cara recebe por hora dos R$ 12. Peguei os 2.500, dividi pela quantidade de horas que ele trabalha no mês. Então, normal, o valor da hora dele é R$ 12. Esse cara, eu pago a ele por hora R$ 12. E aí, como é hora extra, né? Certo? Aqui, 12 vezes 50%, hora extra normal, que a gente chama, né? 50% de 12 vai dar 6. Adiciono os 6 aos 12, a hora extra dele vai estar valendo quanto? R$ 18. Certo? Agora é só fazer a continha de padaria. 18. Quantas horas extras ele fez? 5. 18 horas vezes 5, ele vai receber extra, né? Certo? R$ 90. Entendeu? Então, esse cara vai ganhar R$ 2.500 de salário, mais R$ 90 de hora extra. Então, quanto vai ser o salário, a remuneração dele neste mês? R$ 2.590. Tá? E assim a gente calcula a hora extra. Certo? Assim a gente calcula a hora extra. Professor Júlio, essa questão da hora extra sempre tem que ter esse 50% para multiplicar? Isso. Porque, Júlio, a gente vai ver mais na frente aqui, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Não, ele não vai falar aqui não. Vou falar agora. Veja só. A hora extra, ela ocorre de duas formas. Ela é a hora extra normal, que a gente chama,
e a hora extra 100%. Tá? A hora extra normal é esse cálculo que a gente fez aqui, certo? Eu vou achar o valor da hora do cara e vou acrescer a ele 50%, que é o benefício que a lei determina. Se eu fiz uma hora extra, eu vou ganhar o valor a mais da minha hora acrescido de 50%. Ok? Se é a lei que determina. Isso nos dias normais. O que é isso? De segunda a sábado, tá? Do horário noturno, diurno, né? Ou seja, no horário comercial, de 8 às 6 da noite, na semana, e no sábado, de 8 ao meio-dia, por exemplo. Tá? Se eu exceder nesse período, né, a hora, certo? Por exemplo, na terça-feira eu saí, em vez de sair às 6 da tarde, eu saí às 7. Normal, tranquilo, fiz uma hora extra, então a conta é essa daqui, beleza? O cara vai calcular, vai fazer essa conta. Só que na semana ou no final de semana, certo? Eu fiz uma hora extra, fiz hora extra, melhor falando, que era para ser, meu horário era até às 6 horas, certo? Eu fiz hora extra até às 11 horas da noite, né? 11 horas da noite. Então, de 6 até às 10 horas, melhor falando, até às 21 horas e 59 minutos, eu tenho hora extra normal, que é essa daqui dos 50%. A partir das 22 horas até as 23 horas, a gente tem a hora extra 100%, né? Ou seja, dobra o valor da hora. Ou seja, esses 6 aqui passaria a ser 12. Por quê? Porque ele está dentro de um horário excepcional, determinado pela legislação, e que a própria legislação indica que ele tem que receber isso em dobro, porque é um horário excepcional. Tá? Sem falar que ele ainda vai incorrer, no caso do trabalho de 10 da noite até 11, o que a gente chama de adicional noturno, que a gente vai ver mais na frente. Tá certo? Então, esse é a hora 100%. O que acontece da mesma forma com o final de semana. Quando eu trabalho e faço hora extra no sábado e domingo, tá? Eu recebo dobrado feito tapioca, que é 100%, como a gente falou. Tá certo? E aí é só multiplicar, é só fazer essa continha aqui, multiplicar a quantidade de horas que foi determinada no mês, foi realizada no mês, pelo valor que você achou da hora extra. Se for uma hora extra normal, seria esse valor. Se for uma hora extra 100%, esse valor multiplicado por 2, vai dar 12, obviamente, vezes a quantidade de horas que você realizou no período. Ok? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Mas feriado também entra? Feriado também entra. Feriado também entra. Certo? O horário que eu falei, sábado, domingo e feriados. Tá bom? Agora, só uma observação, tá certo, pessoal? Tem as convenções coletivas, os acordos coletivos, tá certo? E aí os acordos coletivos, aqui são feitos pelos sindicatos, e principalmente a partir dessa nova lei trabalhista, que é o acordado sobre o legislado, ou seja, o que o sindicato acordar, certo? Mesmo que na lei diga uma coisa que o acordo fere aquela lei, mas prevalece o acordo. Então, em alguns casos, tá certo? Os próprios sindicatos fecham que, por exemplo, a hora vai ser normal, ou em vez de ele receber, se trabalhar no feriado, em vez de ele receber a hora extra, ele pode ser compensado, banco de horas. Aí a gente tem que observar isso, tá? A regra geral é essa. A regra geral é essa. Só que aí a gente tem que ir para as exceções que estão dentro dos acordos coletivos e aí podem ser os mais variados possíveis. Tá bom? Então, por isso que quem trabalha com departamento pessoal trabalha sempre com um acordo coletivo debaixo do braço. Tá? De cada segmento que ele trabalha. Porque aí você tem que olhar o acordo coletivo de cada segmento da empresa que você trabalha. Beleza? Então, continuando aqui, temos
o descanso semanal remunerado, DSR. Guardem essa siglazinha, DSR. Pode ser até número de como é o nome daquele negócio? De SUV, né? Nome de SUV, mas não. Descanso semanal remunerado. De acordo com a Lei 605/49, computa-se no cálculo do DSR, as horas extras habitualmente prestadas, né? Ou seja, sobre o valor de R$ 90 a receber de horas extras em um determinado mês, o funcionário receberá também o reflexo do DSR sobre essas horas. Descanso semanal remunerado, hora extra, R$ 90. DSR, 90 dividido por 26, que são dias úteis, via de regra, são 26 dias, tá? A convenção. Convenção quer dizer, porque você pega um mês de 30 dias, que é o mês comercial, tira os 4 domingos, fica 26 dias, ok? Tá? E aí, no caso, os R$ 90 vai dar igual, dividido por 26, vai dar igual esse valor aqui, R$ 3,45. R$ 3,45 vezes os 4 domingos, né? Certo? Então, ele aqui fez 4 vezes 4, ele arredondou, deu R$ 16, R$ 16 mais 90, o total de hora extra dele é R$ 106, ok? Tranquilo? Então, vamos agora discorrer um pouquinho sobre esse descanso semanal remunerado. Lembra que eu disse a você, lá quando a gente começou a falar de jornada, meu nome, rapaz? Jornada de trabalho, né? Das horas da jornada de trabalho, que são 7 horas e 20, né? 6 dias na semana, no 7º dia descansa. Mas o 7º dia descansa, porém, ele não está fora do pagamento do funcionário. O funcionário recebe 30 dias. Ele recebe integralmente 30 dias. Entendeu? São 26 dias trabalhados e 4 dias de descanso. Ele recebe por esses 4 dias. E aí, por isso que a hora extra repercute ou reflete na DSR, no descanso semanal remunerado. Tá? Por quê? Se o descanso semanal remunerado faz parte do salário da pessoa, né, como diz o próprio nome, é remunerado, tá? Ele também tem que sofrer essa repercussão. Certo? Tem que sofrer essa repercussão. Ok? Então, aí, só que ele não sofre no valor direto da hora, obviamente. Ele vai sofrer no valor da hora calculado. Tá? Imagine se ele sofresse direto no valor da hora. Tá? Ok? Então, esse descanso semanal remunerado por lei, isso também é determinado por lei, tá certo? Está lá na CLT, tá? Que existe, que o salário do cidadão, ele é mensal, é por 30 dias, embora ele só trabalhe 26 dias, certo? Embora ele só trabalhe 26 dias no mês. Tá? Ele recebe pelo descanso semanal remunerado. Tranquilo? Beleza? E aí, toda a repercussão de hora extra deve ser feita também sobre a DSR, que, vamos ver mais na frente, para efeito de falta, também repercute em cima do DSR. Beleza? Tranquilo? Tem dificuldade de apurar, de calcular a DSR, pessoal? Eu acredito que não, né? É sempre um encadeamento lógico, né? Apuro as horas extras, terminei de apurar as horas extras, achei o valor da hora extra do mês, do período. Vou então fazer agora o quê? O reflexo do DSR, né? Ou seja, o valor das horas extras dividido por 4, né? Certo? Desculpa, dividido por 26 vezes 4. Tá? Ou seja, basicamente, pelo valor das horas extras pelos dias trabalhados e o seu resultado pelos os dias não trabalhados. E aí, achei, um pelo outro, é só somar e
está determinado o valor da hora extra do mês daquele cidadão. Beleza? Tranquilo? Show. E aí, a gente vai ver agora essas brincadeirinhas aí, que são outras variáveis que incidem sobre a remuneração, que compõe, melhor falando, não é que incidem, mas que compõe a remuneração do funcionário, do colaborador, tá? Sendo adicionadas, sendo incluídas ao salário do trabalhador. Tá bom? Primeiro chama-se adicional de salubridade. Na casa aqui é insalubridade, viu, pessoal? Houve um errozinho da instituição, aqui é insalubridade. Tá? O trabalho realizado em atividade que atente contra a saúde humana acima dos limites toleráveis é remunerado com um adicional de 40%, 20% ou 10%, calculado sobre o salário mínimo, conforme a insalubridade seja classificada em grau máximo, médio ou mínimo. Os limites de tolerância da atividade agressiva são estabelecidos por relação do Ministério do Trabalho através de perícia técnica. Veja, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nos PCMAT, PCSMO, né, PPP e etc., do trabalhador, do funcionário. Se não ouviu, vão ouvir falar. Tá? Esses P's que eu falei, o PCMSO e o PCMAT, são programas de saúde e segurança do trabalhador, certo? E, lógico, obviamente, cada perfil de empresa tem que ter um tipo, né, de programa desse, ok? Tá? E o PPP é o perfil profissiográfico do profissional, certo? Que aí é traçado também dentro desse programa de saúde e segurança do trabalhador, certo? Então, essa perícia técnica aqui falada, tá? Ela vai estar constando dentro de um desses programas, tá? Que é o PCMSO, Programa de Saúde Operacional, alguma coisa assim, tá certo? Do trabalhador, da empresa, onde o perito vai lá, investiga toda a estrutura do ambiente de trabalho do funcionário, certo? E vai, com base já em parâmetros pré-determinados pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde e pelo todo o manual que existe, identificar se aquele ambiente, certo? Ele se enquadra em um desses níveis aqui, ó. Aliás, melhor falando, em um desses graus, máximo, médio ou mínimo. E aí você tem máximo 40%, médio 20%, mínimo 10%. Ok? Então, isso vai enquadrar o funcionário, né, dentro do direito de receber ou não esse adicional. Eu tenho um exemplo clássico disso lá na empresa que eu trabalhei, na Delta. A gente trabalhava com pessoas, a empresa fazia, né, pavimentação asfáltica, ou seja, fazia rodovias, colocava asfalto nas rodovias. E aí você tem, quem já viu, o caminhão vai espalhando, vai derramando, melhor falando, o asfalto, e vem ali um pessoal fazendo um certo nivelamento desse asfalto, tá? Para que ele fique mais conforme, certo? Essas pessoas, né, que trabalhavam diretamente em contato com o asfalto, elas têm direito à insalubridade no nível máximo, né? No grau máximo, ok? Porque estavam direto em contato com um produto insalubre, que atentava contra a vida. Inclusive, eles tinham o direito de se aposentar mais cedo. Show, beleza. Esse pessoal fazia isso. E tinha um supervisor que ele não ficava próximo, né? Ele não acompanhava de perto, ali todo instante, na hora que o asfalto caía, que subia aquela fumaça insalubre, até porque os funcionários eram parametrizados com EPIs e tudo, certo? Então, ele queria receber a insalubridade também. Saiu da empresa, colocou a empresa na justiça requerendo essa insalubridade. Tá? Só que a empresa comprovou que ele não trabalhava, tá, em contato direto com
o material insalubre. Ele ficava à distância enquanto o material era espalhado. Tá? Algum tempo depois já não existia não tinha o grau de insalubridade, ele não ficava tanto tempo em contato com o material insalubre, ele fazia uma medição junto com o auxiliar, certo? Determinava uma área e fazia um cálculo, anotava na sua planilha e saía. Então, esse contato, tá? E esse tempo que ele passava junto do asfalto não se caracterizava uma insalubridade. Certo? Agora, aqueles que estavam ali espalhando e tal, inclusive o motorista que carregava o asfalto, todos eles tinham direito ao grau máximo de insalubridade. Certo? Ao grau máximo de insalubridade. Beleza? Isso estava determinado dentro de uma perícia técnica que foi feita, que toda empresa, toda empreiteira, toda construtora tem a obrigação de fazer. Entendeu? Tem a obrigação de fazer. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Quando a gente entende esse adicional de insalubridade, tá? Isso aí é uma variável que vai ser constante, tá? Dentro no caso desse processo que eu estou falando a vocês. Obviamente, o que é que acontece? Cada um desses, cada caso tem que ser analisado. Por quê? Pode existir, inclusive, o adicional de insalubridade intermitente. Ou seja, o cara hoje participou de uma atividade insalubre, mas amanhã não, ele foi para outra atividade que não é insalubre, certo? Então aí ele não recebe a insalubridade. Isso pode ser por dia, por semana, por mês, tá certo? Mas o adicional, como a gente viu lá no início, ele compõe a remuneração do trabalhador, ele vai compor a remuneração. Então, vai ter repercussão nas verbas rescisórias, vai ter repercussão nas férias, no 13º e no INSS. Ok? Veja aqui. Outro adicional é o adicional de periculosidade. De Júlio. É o adicional de periculosidade. Vai falar, Júlio? Ok. Vou rapidinho. A questão dessa insalubridade, tipo, ela é calculada em cima do salário completo. Só que se Não, é aqui, ó. for intermitente, vai ser só calculado em cima dos dias que ele trabalhou e no local insalubre. Isso. Ó, é calculado sobre o salário mínimo. Tá vendo? Veja aqui. Se ele tem, por exemplo, um adicional, que é o próximo que a gente vai falar, de periculosidade, e aí ele recebe R$1.000 mais R$100 de insalubridade, o adicional mais R$100 de periculosidade, o adicional de insalubridade não vai ser sobre 1.100, vai ser sobre 1.000, tá? Aí chegando na pergunta que você me fez. Mas, Fernando, mas se é intermitente, ele fez no mês 10 dias de insalubridade, né? Certo? Tá? A insalubridade, vamos supor, a 10%, para ficar fácil a conta. Tá? Então, ele teria direito a R$1.000 mais R$100 de insalubridade, não é isso? Só que ele só fez quantos dias de insalubridade? 10. Né? Então, ele vai ter direito aí, fazendo a continha direta, a R$10, né? Porque é o equivalente a 10%, não é isso? Entendeu? Então, ele vai ter R$1.000 de salário, mais, se fosse o mês todo, seria R$100 de insalubridade, mas como só foi 10 dias, ele vai ter direito a, no caso aí não seria assim não, seria os R$100 dividido por 30 vezes os 10, né? Ele teria direito a R$33,33 de insalubridade. Entendeu, Júlio? Não, mas deve ter entendido. Né? Certo? Ok? Certo. Então, Ok. seguindo, adicional de periculosidade. Certo? São consideradas perigosas as atividades que implicam contato permanente
com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, conforme artigo da CLT, bem como o setor de energia elétrica. Ó, o cara falou, vou trabalhar na operação de energia elétrica, periculosidade direto, tá? Certo? Esses outros aqui também, ok? Mas, veja aqui, tudo aquilo que proporciona, tá, um risco de vida, tá? Como é que se diz? Dá o direito ao trabalhador. Diga lá, Deison. Dá o direito ao trabalhador. Não estou ouvindo, viu, Deison? Se estiver falando, eu não estou ouvindo. Dá o direito ao trabalhador de receber a periculosidade. Ó, tinha uma conhecida minha que ela trabalhava ali naquele... Lá em Cabedelo, rapaz, no Porto, no negócio da Petrobras, na Transpetro, aquela história que distribui os combustíveis, na parte administrativa. Ela não trabalhava lá direto lá na operação, não. Ela trabalhava na parte administrativa fazendo faturamento, certo? Ela recebia a periculosidade. Por quê? Trabalho permanente com inflamáveis. Ela não estava tendo contato direto, porque aí se tivesse tendo contato direto, além de periculosidade, ela teria também o quê? Insalubridade, né? Mas ela estava propícia, se aquilo ali pipocasse tudo, ela estava no meio e ia-se embora, né? Então ela tinha direito à insalubridade, à periculosidade. Ela corria risco de vida, tá certo? A periculosidade demonstra isso, conota isso, o risco de vida, beleza? E aí, veja só, o risco de vida, né, vai estar ligado a essas atividades aqui, que a gente falou, tá? E ele é um adicional de 30% sobre o salário base. Ó, se liga aí, Júlio. Salário base e salário mínimo. Hoje, o adicional de insalubridade é em cima de qual valor? Salário mínimo. Mínimo. Que é quanto? 1.045. Não é isso? Se eu sou um empregado que trabalho com inflamáveis, vamos dizer com a Petrobras, e recebo R$ 2.500, minha periculosidade vai ser em cima de quê? Do meu salário base. Quem é meu salário base? R$ 2.500. Não é meu salário mínimo, como diz lá no adicional de insalubridade. Beleza? Certo? Então a gente tem que se ligar nesses detalhezinhos, certo? E outro detalhe, é um valor só, é 30% independente de grau de risco ou etc. Eu tenho direito adicional de periculosidade? Tenho. Pronto. Quem é que tem direito adicional de periculosidade e insalubridade? Frentista. Certo? O frentista, ele tanto trabalha com o gás que é exalado pelo combustível, é insalubre, e aquilo, tanto que ele se aposenta com 25 anos mais ou menos de contribuição do trabalho, tá? E ele está eminentemente sobre um risco de explosão. Como aconteceu uma vez, que saiu até no jornal, o cara estava, sei lá, fazendo não sei o que no caminhão-tanque, o telefone tocou, faiscou, pegou fogo no gás que estava ao redor, o carro explodiu e ele morreu. Né? Então, o risco de vida é iminente. O risco de uma explosão é iminente. Então, o frentista, ele recebe o adicional de insalubridade, que aí varia lá de 10, 20, 40, como também recebe o adicional de periculosidade, que é só de 30% sobre o seu salário. Salientando que o adicional do frentista de insalubridade é sobre o salário mínimo vigente. E o adicional de periculosidade é sobre o seu salário base, que aí é diferente, porque pode ser negociado em acordo coletivo de forma diferente. Ok? Tranquilo? Certo? No caso dos eletricitários, o percentual é calculado sobre o salário efetivamente recebido. Certo? Aqui, excepcionalmente, nos eletricitários, certo? Ele usa a remuneração
né? Então, se o eletricitário também tem direito a uma insalubridade, é o salário base, mais a insalubridade, mais hora extra, mais não sei o quê, adicional periculosidade. Excepcionalmente, esses cidadãos aqui, tá certo? Ok? Os demais, vai nessa regrinha aqui e morreu. Tranquilo? Beleza? Salário família, né? Eu acho que esse aqui, boa parte da gente conhece, né? Certo? Não é propriamente um salário, mas é uma prestação previdenciária que é adiantada pelo empregador ao empregado com o salário, certo? O salário família passou a ser devido apenas em razão dos dependentes do trabalhador de baixa renda, assim entendido aquele que recebe. Vale salientar que essa tabelinha aqui está desatualizada, né? Se tiver alguém de departamento pessoal e possa me ajudar, eu acho que hoje está em torno de 1.138, alguma coisa assim, né? E o limite superior é R$ 1.800, alguma coisa assim. Bem, eu confesso que eu não tenho isso na cabeça aqui, pessoal. Mas hoje existe essa faixa, né, de remuneração. O salário família hoje, tá? O inferior, a primeira faixa, é R$ 39,60, se eu não me engano, e a segunda faixa é R$ 48,00 e alguns centavos. Ok? Tá? Salientando que só tem direito ao salário família filhos até 14 anos. Certo? Até 14 anos. Tá? Passou de 14 anos, ele perde o direito ao salário família. Beleza? Aí o detalhe, como ele falou aqui em cima. O salário família não é o empregador que paga, ele adianta. Quando a gente vai fazer a famosa CFIP, GFIP, né, que hoje está dentro do E-Social, certo? A gente faz o abatimento desse salário que a gente antecipou. Certo? Ou seja, se eu vou pagar 40 e poucos reais ao funcionário pelo salário família, quando eu for pagar meu INSS, que é o INSS que a gente recua ali, eu vou deduzir a quantidade de salário família que eu tiver na folha. Tá? Se todos os meus funcionários tiverem salário família, eu deduzo todos os salários família do meu funcionário. Ok? Tranquilo? Beleza? O salário família é uma coisa bem simples, não tem o que discutir. É olhar a lei do salário família, certo? Verificar se o filho do cidadão ou da cidadã está dentro dos 14 anos e se o salário dele se encaixa nas faixas que dão direito ao benefício do salário família. Feito isso, lança e ele recebe. Beleza? Tranquilo? Está aqui a portaria interministerial que adota esses valores, certo? E tem direito também ao salário família os trabalhadores empregados e avulsos, tá? Os empregados domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais e facultativos não recebem salário família. Tá certo? Então, ó, daqui para baixo, agora veja só, com a lei 157 de 2000, não vou lembrar o ano, que é a lei da doméstica, tá certo? Os empregados domésticos, tá? E tem lá nessa lei 157 quais são os empregados domésticos, eles passaram a ter direito a receber o salário família. Na mesma lógica, tá, pessoal? Filhos até 14 anos, recebendo dentro da faixa que é permitido, tudo bonitinho, tá certo? Eles só foram incorporados à relação dos beneficiários do salário família. Tá certo? Beleza? Os demais continuou na mesma. Tá? Os demais continuam na mesma. Né? Salário maternidade, para a gente fechar. Aí as faltas eu vou falar na próxima aula, porque as faltas realmente tem que ser mais detalhado. E aí a gente fecha com salário maternidade, tá certo? Para que na próxima aula a gente possa ver essa parte das faltas, tá bom? Então, salário maternidade, a licença para gestantes é de 120 dias, com direito à manutenção do emprego e ao salário maternidade. A empresa paga o salário maternidade, compensando-se depois dos recolhimentos ao INSS, deduções eficazes. Cabe também licença maternidade no caso de adoção. Pessoal, e hoje você tem também, né, a licença paternidade, que são de 5 dias, tá? Que aí não pode ser descontado do salário do pai, ok?
certo? Veja que saiu uma lei, e quando ela saiu, eu dei uma lida nela, isso faz uns 2, 3 anos, que altera esse prazo para 180 dias, certo? 180 dias. Que as empresas privadas são opcionais de adotar. E aí chamam de empresas sociais, porque aí elas adotam no cunho social. E dá 180 dias de afastamento para a mãe, certo? Os funcionários públicos, o governo adotou os 180 dias. Então, hoje, basicamente, todos os funcionários públicos têm 180 dias de afastamento, ok? E é como ele diz aqui, ó, a empresa vai informar que aquela funcionária está afastada por licença maternidade, certo? Lá na GFIP, CFIP, hoje no E-Social, certo? Informa, certo? Essa movimentação. Daí, no momento de recolher o INSS, certo? O valor do salário, que aí é salário, é o salário base, não é a remuneração. O valor do salário base dela passa a ser descontado do INSS. Então, pronto. Eu vou antecipar, não, desculpa. Eu vou pagar o salário maternidade no valor de R$1.000 todo mês para fulaninha que saiu de licença maternidade durante 120 dias, ok? E minha folha de pagamento gera uma guia de INSS de recolhimento que eu tenho que pagar no valor de R$10.000. Só que eu tenho que abater 1.000. Então, quando eu vou fazer a apuração, o fechamento e a geração dessa guia de 10.000, eu informo que eu tenho que abater, então, o salário família da galera que recebe, mais os R$1.000 de salário da colaboradora que está de licença maternidade. Então, vamos supor que eu tenho que abater da minha guia total de INSS sobre a folha de pagamento, certo? R$1.500, que são os salários famílias que eu antecipei, mais o salário maternidade que a pessoa está de licença. Então, em vez de eu pagar 10.000, eu vou pagar R$8.500, ok? É uma antecipação. A empresa se torna responsável solidária pelaquela antecipação, tá? E tem o direito de abater na guia, de deduzir da guia do INSS. Beleza? Certo? Tá? E aí, Fernando, o que é FPAS? É um fundo, certo? Que ele gera um código que você tem que lançar para fazer a dedução, que a dedução é FPAS que a gente chama. Então, eu pego esse código. Qual é o código? Não sei. Está lá na instrução. A gente usa essa instrução, está ali na cabeceirazinha, toda vez que vai fazer a operação. Pode ficar tranquilo, que aí isso não é obrigatório você lembrar. Você tem que saber que eu tenho que fazer a dedução pelo FPAS. Eu tenho que pegar o código do FPAS e lançar para fazer a dedução. Entendeu? Aí você procura esse código, lança na guia, na hora que você vai fazer a apuração, você lança e ele já dá o resultado. Beleza? Ele já dá o resultado. Certo? Tá? Mesma regrinha serve para quem adota uma criança. Salientando que a gente está falando da maternidade, não é da paternidade. Certo? Embora hoje já exista uma lei que possibilita o afastamento do pai por 5 dias para auxiliar a mãe. Certo? E houve recentemente um caso, não sei se vocês viram, acho que foi até aqui na Paraíba, onde, infelizmente, a mãe faleceu no parto, certo? E o pai foi que teve que tomar conta da criança pelos dias iniciais. E aí, transferiu-se a ele o direito da licença maternidade. Entendeu? Ele passou a receber, né? Ficou afastado por 120 dias e passou a receber o salário dele para criar a filha durante aquele período. Certo? Então, são as exceções da lei, né, que vêm para, obviamente, beneficiar o cidadão. Tá? Então, pessoal, por hoje, a gente termina aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai continuar das faltas em diante, aí a gente vai ver que as faltas vai repercutir em outras áreas da remuneração, tá? Inclusive no DSR, certo? E aí
Essa daí a gente precisa trabalhar com mais calma, entender com mais calma. Beleza? Até aqui, ficou tranquilo, pessoal? Essa questão do salário e maternidade, a empresa paga o salário normal, mas o adicional do maternidade é só a maternidade. É o salário normal, entendeu, Júlio? Quando a gente diz que é o salário maternidade, é porque a colaboradora, no caso, ela se afastou, tá certo? E tem direito ao salário dela, tá certo? Vale salientar também que é o seguinte, é o salário, tá? Ó, o que é salário e o que é remuneração. Já entendemos o que é um salário e já entendemos o que é uma remuneração. Então, quando a colaboradora se afasta para receber o salário maternidade, ela vai receber o seu salário base. Por exemplo, o salário base é 1.167. Se ela recebia comissão adicional e etc., não. Ela vai receber 1.167. Ok? Tá certo? E aí a empresa vai pagar esse salário, em vez de ela receber do INSS, como todo mundo pensa, né? Ah, vou receber do INSS. Não. Quer dizer, diretamente, né? A empresa paga e desconta da guia da Previdência. Entendeu? Mas quem paga efetivamente é a empresa. Certo? E ela desconta da guia. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então, por hoje a gente vai encerrando, certo? Graças a Deus já estou bem, ainda estou meio desorientado, meio mole, como disse, mas semana que vem tudo normal, se Deus quiser. Ok? Então, eu vou encerrar. Daqui a pouco eu vou postar o link, tá? Vou fechar a gravação, vou postar o link. Ei, boa noite, professor. Boa noite, até mais.